Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Tá? Nesta aula falarei sobre o comando keyDigitEnter. Tá? Então esse comando que está na tela aqui, keyDigitEnter. Então o keyDigitEnter é um comando que permite digitar números e letras em campos de páginas web, em campos de dados de aplicativos, né? É muito útil, por exemplo, para a digitação de logins, né? Logins e senhas e sites onde você precisa acessar um determinado site e você tem que ficar digitando todas as vezes o login. Vamos supor, alguns sites não registram um login de acesso ou não permitem isso, né? E você precisa digitar sempre, né? Então você pode fazer um robô usando esse comando, né? O keyDigitEnter, para automatizar, por exemplo, a digitação de logins para acesso a determinados aplicativos, plataformas ou sites, tá certo? Essa é uma das aplicações, tá? Desse comando. Alternando aqui para o manual da linguagem, esse é o manual da linguagem AI Scripter, nós temos aqui o comando, né, o conteúdo aqui, descritivo, sobre o comando keyDigitEnter, né? Lerei aqui a descrição do comando para você, vamos lá. Simula, tá aqui, ó, começando aqui, né? Então, simula a digitação somente de letras e números em campos de entradas de senha. Desculpa, eu li errado. Começarei novamente. Simula a digitação somente de letras e números em campos de entrada de senhas, logins de dados de acesso e aplicativos, softwares ou web pages. A velocidade de digitação pode ser definida através do parâmetro da linha 2, valor em milissegundos. No parâmetro da linha 3, deve ser informado o status da tecla Caps Lock durante a simulação de entrada, caracteres maiúsculos ou minúsculos, né? Então a tecla Caps Lock define, né, se os caracteres serão digitados em letras maiúsculas ou minúsculas. Então esse comando é um comando que age diretamente no teclado, né? Tá? Então você vê que ele aciona, né, para você a tecla Caps Lock ou não, tá certo? Então veja aqui que nós temos então 3 parâmetros, né? Aqui embaixo você pode ver, temos um exemplo aqui desse comando, né? Onde nós temos aqui um exemplo de digitação de login, né? Vamos supor, primeiro aqui no primeiro parâmetro, né? Você tem ali onde está selecionado um e-mail, né? Simulação ali de um e-mail de usuário. A velocidade de digitação é a velocidade com a qual o seu robô digitará, né, os dados lá no campo de entrada, e ali o subparâmetro, né, veja que nós temos subparâmetros para ativação ou desativação da tecla Caps Lock, tá certo? Então, on Caps Lock ativa a tecla, né, e aí os caracteres serão maiúsculos, os caracteres digitados pelo robô, e aqui tem o subparâmetro Off Caps Lock, que no caso desativa a tecla, e aí as letras serão minúsculas, as letras digitadas no caso, tá? Então é um comando lá, então resumindo, é um comando que simula a digitação, né, como eu falei, somente, tá? Somente de letras e números, né? Se você tentar fazer com que o robô digite caracteres especiais, talvez ele não digite, tá certo? Símbolos especiais, né? Então, um caractere de letras e números para que você, né, simule digitação aí em determinados campos de entrada, tá certo? Eu ainda tenho uma dúvida aqui, eu estou com uma dúvida, eu não tenho certeza se ele simula a digitação do caractere arroba, que é um caractere especial, né? Eu farei um teste aqui, nós faremos um teste aqui, veremos isso, tá certo? Eu demonstrarei esse comando, o funcionamento desse comando, né, através de um exemplo bem simples. O objetivo aqui não são as aplicações desse comando, tá? Mas sim a funcionalidade dele. Tá? Eu me limitarei aqui a demonstrar a funcionalidade do comando apenas. As aplicações são diversas, né? Pode-se utilizar esse comando para desenvolvimento de robôs interativos nessa linguagem, né? De forma que os robôs possam fazer muitas coisas aí no ambiente operacional do Windows, né? Relativamente ao sistema operacional Windows, tá? Ok? Então veremos aqui. Farei um projetinho que simula a digitação de um texto aqui, né? Que vai simular a digitação de um e-mail diretamente aqui no bloco de notas do Windows, por enquanto, tá certo? Eu abrirei aqui o bloco de notas do Windows, tá? Veja que eu carreguei aqui o bloco de notas, e o nosso robô, né, digitará aqui um endereço de e-mail aqui, tá certo? Eu aumentarei aqui o tamanho da fonte do editor de textos aqui, né, no caso o bloco de notas, aumentarei para 24, 26, tá certo? Então o robô digitará exatamente aqui, tá? Simularemos a digitação. Isso poderia ser, tá? Esses dados poderiam ser digitados, como eu disse no início da aula, em campos de entradas, em campos de acesso de aplicativos, para digitação de uma senha, para digitação, como eu já falei, de logins em determinadas plataformas web, né, ou de nuvem,
tá? Ou determinados sites e etc. São muitas as possibilidades aí para o uso desse comando, tá bom? Aqui eu simularei simplesmente aqui no bloco de notas, tá? Porque fica mais fácil analisar aí a forma como o robô digita, a maneira como ele digita, tá certo? Mas, como eu disse, isso pode ser digitado, na verdade, em qualquer parte do sistema operacional, em qualquer campo que aceite a entrada de dados ou qualquer editor de texto, tá certo? Vamos lá, retornando aqui, faria o seguinte, preencheremos os parâmetros desse comando, então, como já vimos, né? Eu simularei um e-mail aqui, tá? Eu tinha um e-mail antigo, eu simularei meu e-mail aqui, ó, mestre Jefferson Luiz, né? @gmail.com, tá? Esse é meu e-mail, tá certo? Mestre Jefferson Luiz @gmail.com, ok? E aí, na linha 2 de parâmetro, nós temos que digitar um valor correspondente à velocidade de digitação do robô, né? Então, lá no manual, alternando novamente para o manual, nós temos aqui, ó, linha 2 de parâmetro, né? O que ela espera de você, né? Valor em milissegundos que define a velocidade de entrada de dados. É a velocidade com a qual o robô digitará os dados, né? Então, em milissegundos, quanto maior o valor, mais lento será a digitação, mais lenta será a digitação, né? Então, eu faria assim, ó. Eu colocarei aqui de 1 em 1 segundo, tá? Por que eu farei isso? Para que você consiga aí observar, né, como o robô digita esses dados, né? Para que nós possamos perceber o robô digitando, tá certo? É claro que 1 segundo é muito tempo, né? Para cada letra digitada, né, pode ser uma eternidade, tá certo? Acho que isso demorará um pouquinho aí, né? Vai demorar um pouquinho, tá? Então faremos assim. Como é muito tempo, eu faria o seguinte: ao invés de 1 segundo, colocaria aqui meio segundo, tá? Então 500 milissegundos, que é esse valor aqui, equivale a 1 segundo, na verdade, tá? Então 500 milissegundos equivale, desculpe, falei besteira, desculpe, deixa eu corrigir isso. 500 milissegundos equivale a meio segundo, tá? Então eu estou dizendo para o robô que ele deverá digitar cada letra, cada caractere aqui desse endereço de e-mail um caractere a cada meio segundo, na verdade. Tá? Ele digitará um caractere a cada meio segundo. 500 milissegundos, então, é igual a meio segundo. Tá bom? Como último parâmetro, como terceiro, linha 3 de parâmetro aqui, eu preciso digitar um subparâmetro que definirá se ele digitará em letras maiúsculas ou minúsculas. Né? Esse subparâmetro ele é responsável por ativar ou desativar, então, a tecla Caps Lock do teclado aqui. Ó. Tá certo? Eu digitarei em letras maiúsculas. Então, letras minúsculas, eu colocarei Off Caps Lock. Off Caps Lock, tá certo? Aqui, ó. Vamos lá. Veja. Tá? Off Caps Lock, ele digitará em letras minúsculas, tá certo? Apesar que já está, né, o endereço de e-mail aqui, na linha 1 de parâmetro, já está em letras minúsculas, né? Mas depois eu posso fazer diferente, tá? Faremos dos dois jeitos. Eu farei primeiro usando o subparâmetro Off Caps Lock e depois On Caps Lock. Então primeiro serão letras minúsculas e depois serão letras maiúsculas, tá certo? Agora temos uma outra questão aqui. Esse comando, que digite Enter, ele precisa que o robô, né, clique no campo onde os dados deverão ser digitados, porque o robô não sabe, né, aonde ele deverá digitar, tá certo? Mas caso, na verdade, devem ser usados outros comandos, né, em complemento a este, porque existem comandos da linguagem iScripter que permitem definir a posição do ponteiro do mouse na tela, ou seja, onde o robô poderá dar um clique para começar a digitar. Tá? Por exemplo, o comando mouse position, que é um comando que eu explico, eu exemplifico e explico em outro vídeo no canal da Inteligência Computacional. Se você tiver curiosidade, você pode ir lá procurar por esse vídeo, né? O comando é esse aqui, na verdade, ó. Vou colocar aqui, mouse position, né? Então esse comando é um comando que permite dizer para o robô, um robô que esteja sendo desenvolvido nessa linguagem, é possível, através do comando mouse position, especificar uma parte da tela, uma posição da tela, onde o robô deverá clicar. Né? E nesse caso, esse comando ele poderia, então, funcionar em conjunto com esse comando aqui, que é o que digite Enter. Né? Ou seja, qual que seria a lógica? Primeiro o robô clica na posição onde ele tem que digitar, como se fosse um usuário clicando, né? Ele clica lá no campo onde ele vai digitar, ou na linha do editor de texto, onde será digitado, e aí depois ele começa então a digitar através do comando que digite Enter, né? Então primeiro posiciona, depois digita, essa seria a lógica, tá? Então pode ser usado. Então por favor, pesquise sobre esse comando, tá? Se você quiser saber mais sobre ele, tem um vídeo aí no canal da Inteligência Computacional que fala sobre esse comando, mouse position, ok? Nesta aula de hoje aqui, eu não utilizarei esse comando, tá? Então como o robô saberá onde ele deverá digitar?
Ora, se ele não clicar aonde, se ele não souber procurar o lugar onde ele deve digitar, né, então eu posso indicar isso para ele, eu posso dizer a ele, posso mostrar a ele como mostraria a uma criança, por exemplo, aonde ela deve digitar. Então basta que eu selecione a tela, a janela do aplicativo, onde os dados deverão ser digitados, e o robô começará a digitar naturalmente. Tá? Então, se eu estiver com a janela aqui do bloco de notas selecionado, naturalmente o robô começará a digitar nessa janela, na janela que estiver ativa. Tá certo? Mas só que tem um outro detalhe, né? Se eu iniciar esse programa agora, se eu executar esse robozinho agora aqui, ele começará imediatamente a digitar. Não é isso que eu quero, né? Porque eu preciso de um tempo. Eu preciso que ele me dê um tempo para que eu alterne para a janela do aplicativo, onde os dados deverão de fato ser digitados, né? Ou o campo do aplicativo, ou página da internet, tanto faz. Eu preciso de um tempo. Então, para isso, eu preciso que ele aguarde alguns segundos, né? Ou minutos, para que eu alterne para a janela do outro aplicativo. Tá certo? Precisa me dar um tempo, né? Precisa me dar um fôlego aí. Então, usarei um outro comando aqui complementar, que é o comando prog pause segue. Tá? Então, aqui, ó, mais uma vez o comando prog pause segue, ele pausa a execução do programa por alguns segundos, né? Ele pode ser utilizado em qualquer parte do código de um robô que esteja sendo desenvolvido, tá? Aqui eu colocaria no começo, no início do programa, colocaria o tempo de 10 segundos aqui. Então isso significa que nesse bloco de comando aqui, o meu robô aguardará 10 segundos antes de começar a digitar, antes de iniciar a digitação, tá certo? Deixa eu só reduzir um pouquinho o tamanho da fonte, para que caiba tudo aqui no editor. Veja, então meu robô aguarda 10 segundos e depois ele executará o comando que digite enter e começará a digitar o endereço de e-mail que eu pedi para que ele digitasse, tá? Então ele vai digitar esse endereço de e-mail, considerando que ele digitará um caractere, uma letra a cada meio segundo, que equivale a 500 milissegundos, que eu já declarei aqui no segundo parâmetro. E o off caps lock definirá o seguinte, determinará que ele digite as letras em minúsculas, no caso como estão aqui, né, todas em minúsculas, tá certo? O que eu não sei ainda, que eu tenho dúvida, é se ele digitará o caractere arroba. Tá? Eu não sei se alguns, porque na maioria das vezes, a maioria dos caracteres especiais não são, digamos assim, aceitos por esse comando. Não são tolerados pelo comando digit enter, que digit enter, né? Tá? Então eu não sei se o comando arroba será digitado. Veremos isso agora, eu farei um teste, tá certo? Então veremos o robô digitando, tá bom? Eu clicarei no botão executar aqui em cima, no canto superior direito do meu editor, né? Cliquei, e agora eu confirmarei o início da execução do robô. Após confirmar aqui, clicando no botão Yes, eu alternarei rapidamente para o bloco de notas lá, para o aplicativo bloco de notas, e nós aguardaremos o robô começar a digitação, tá bom? Vamos lá então. Confirmei, alternarei aqui para o bloco de notas, e agora aguardaremos. Vamos observar, tá bom? Vamos lá? Veja que o robô já está digitando, tá? Não sou eu que estou digitando, tá? Ele está digitando o meu e-mail, o meu endereço de e-mail. E veja que ele de fato não digitou o caractere arroba, tá? Então, corrigindo o que eu disse, né, veja que ele digitou todos os dados que eu pedi para que ele digitasse, mas o caractere arroba não digitou. Então, temos um erro no nosso manual, tá? Temos uma falha aqui no manual da linguagem iScripter. Esse exemplo aqui não é válido, neste caso não é válido. Ele não digita e-mail, então não dá para digitar e-mail, como eu disse no início da aula, né, em um campo de login. Tá? O que acontece é que você, então, poderá usá-lo para digitação de senhas. Talvez, então, ele seja realmente mais adequado para digitação de senhas. Ou outros tipos de informações. Né? Mas não e-mail. Tá? E-mail ele não vai digitar porque ele não digita caracteres especiais, tá bom? Então, esse comando ele não funciona com caracteres especiais. Ele digita realmente somente letras e números, tá certo? Letras e números, não mais que isso, nada mais que isso. Podemos observar que nem o ponto ele digitou, né? Então, se nós alternarmos aqui, ó, nós podemos ver que ele não digitou o ponto aqui, ó. Não tem ponto com, né? Ele digitou diretamente aqui a palavra com, tá certo? Então, ele não digita caracteres especiais de fato, como eu imaginava, tá? Se limita apenas a números e letras. Então, faremos uma outra experiência aqui. Eu apagarei esse conteúdo que ele digitou aqui, né? E nós faremos uma segunda experiência. Eu digitarei aqui letras e números, tá certo? Eu falarei para que o robô digite números. Ele vai digitar 1, 2, 3, 4, 5, né? Depois, ele digitará, eu não sei se ele dá espaço também. Veremos aqui se ele simula o espaço, tá? Eu não sei se ele simula espaço, eu acho que não.
Mas se ele não simular espaço, vamos ver. Eu deixarei um espaço aqui, né, depois do número 5, e pedirei para que ele digite o meu nome novamente aqui, Jefferson. Tá certo? Então ele digitará agora 1, 2, 3, 4, 5 e digitará o meu nome, Jefferson, após a sequência numérica. O que eu não sei agora, o que eu não sei ainda é se ele digitará o espaço. Nós veremos isso, tá? Veremos se ele deixará um espaço entre a sequência numérica, né, e o meu nome. E agora, também, eu modificarei o subparâmetro da tecla Caps Lock. Tá? Eu colocarei aqui On Caps Lock. Né? Então, agora ele digitará, provavelmente, o meu nome, ele será digitado em letras maiúsculas, porque eu ativei a tecla Caps Lock aqui do teclado, tá certo? Vamos fazer uma nova experiência? Clicarei no botão Executar novamente, confirmarei aqui com Yes, clicarei em Yes, e alternarei para o bloco de notas novamente aqui, para o editor de texto. Vamos aguardar, então? Vamos observar? Veja que ele está digitando. Veja que ele considerou o espaço, né? Ele digitou o espaço e digitou o meu nome, tá? Então observe que espaço ele aceita. Ele não aceita realmente caracteres especiais, mas espaço ele considera, tá? Então ele digitou a sequência numérica, digitou o meu nome em maiúsculas, em letras maiúsculas, exatamente o que eu pedi para que ele fizesse. Tá? Observe ainda que lá, aqui ó, onde estou com o mouse, aqui no editor de códigos da inteligência computacional, o meu nome está apenas com o J, com a letra J em maiúsculo, né? E o resto minúsculo. Né? As outras letras estão em formato minúsculo, né? São minúsculas. E aqui ele digitou todas as letras do meu nome considerando letras maiúsculas. Tá certo? Então veja que funcionou. Esse então, né, eu vou fechar daqui o bloco de notas, tá? Esse é o comando key digit enter. Tá? Então só lembrando que você não conseguirá utilizar esse comando, não conseguirá fazer com que um robô digite então um endereço de e-mail utilizando esse comando. Tá? Porque ele não considera isso. Agora, nós poderíamos fazer uma outra experiência, tem uma maneira de contornar esse problema. Eu farei isso. Antes de encerrar esta aula, eu demonstrarei como nós poderíamos contornar o problema da questão do e-mail. Como eu faria, então, meu robô digitar um e-mail, né, se ele não consegue, através do comando de key digit enter, digitar o caractere arroba. Né? Faremos o seguinte, expandirei aqui a área de código, clicando na setinha aqui, ó, setinha para cima, né, que está do lado direito do meu editor de códigos aqui, ó. Então, expandir a área de código. E eu faria o seguinte, novamente eu digitarei meu endereço de e-mail aqui. Só que nós faremos da seguinte maneira agora, olha o que nós faremos. Nós utilizaremos 3 blocos de comandos, né, 3 blocos de comandos para digitar o endereço de e-mail. Seria uma maneira, uma técnica para contornar essa limitação, tá? Então eu faria assim, veja o que eu farei. Eu digitaria a primeira parte do e-mail aqui, ó, nesse bloco de comando, tá? Então, ó, mestre Jefferson Luiz. Muito bem. A primeira parte antes do arroba. Tá? Essa é a primeira parte do endereço de e-mail antes do arroba. Né? Agora o que eu farei? Eu utilizarei aqui um outro comando. Deixa eu só reduzir o tamanho da fonte, senão não caberá tudo aqui no editor. Né? Eu utilizarei o comando keypress, que é um outro comando que eu explico. Tem um vídeo lá no canal da Inteligência Computacional, onde eu falo sobre esse comando. Tá? O keypress, se você quiser saber mais sobre ele, em detalhes, por favor, assista o vídeo sobre esse comando. Comando keypress, tá bom? O que ele faz? Ele digita uma tecla, né? Ele considera uma tecla do meu teclado, mas para isso eu preciso indicar para ele o código dessa tecla. Tá? No caso, eu teria que indicar o código do caractere arroba. Eu não sei se funcionará exatamente, veremos aqui. Para que eu saiba o código da tecla arroba, né? Eu não sei se funcionará exatamente como eu estou imaginando, tá bom? Nós podemos tentar. Tá? Qual seria o código, então, da tecla arroba, né? Do caractere arroba. Se eu clicar lá em cima, onde estou com o mouse, olha, tem uma ferramenta, a ferramenta captura a tecla. Então ele pode me dizer aqui qual o código da tecla que eu pressionei. Tá? Então cada tecla do nosso teclado é correspondente a um código, que é um código ASCII, que é um padrão mundial, é um código numérico. Tá? Então se eu clicar lá em cima, eu cliquei lá em cima e agora eu digitarei o caractere arroba. Vamos ver o que sai ali para mim. Bom, eu pressionei a tecla Shift, eu estou pressionando outras teclas aqui. Se eu pressionar a tecla do caractere arroba, ele me retorna 50. Né, o caractere 50 lá em cima, veja, onde eu estou com o mouse. Porém, eu acho que esse código corresponde ao número 2 e não à tecla arroba. Eu teria que confirmar isso através do número 2, digitando agora o número 2. Deixa eu ver lá. Bom, ele está dizendo para mim que o código, né? Ele está dizendo para mim que o código do número 2, na verdade, que o código do número 2 é o código 98, né? Então eu poderia realmente pensar que o código da tecla arroba é o código
50. Eu acabei de pressionar aqui, ó, a tecla que tem o caractere arroba, né? E ele me retornou o código 50. Vamos fazer uma experiência. Tá, vamos ver se funciona dessa maneira. Eu colocarei aqui, abaixo do meu comando keypress, o código correspondente ao cara que eu penso, né? Eu penso que esse código é correspondente ao caractere arroba. Nós saberemos isso através da nossa experiência aqui, que nós faremos, tá? Expandir aqui, novamente, a área de código, e faremos assim. Então, após... faria o seguinte, olha, para sabermos de fato, né, se o código 50 corresponde ao caractere arroba no teclado, tá? Eu testarei aqui do jeito que está, testarei desta maneira. Primeiro, o meu robô utilizará o comando keyDigitEnter para digitar a primeira parte do meu endereço de e-mail, né? E depois, logo em seguida, ele utilizará o comando keypress para digitar uma tecla, uma suposta tecla que equivale ao código 50. Eu quero saber, na verdade, se o código 50 equivale ao caractere arroba, a tecla do caractere arroba no meu teclado. Vamos ver se é verdade isso. Vamos ver se isso funciona. Eu clicarei novamente no botão executar, confirmarei o início do programa, né? E alternarei para o bloco de notas, tá bom? Vamos ver lá. Opa, não é esse o bloco de notas. Ah, eu fiz uma besteira. Eu darei um stop aqui, ó. Eu dei um stop, interrompi, porque eu fechei a janela do bloco de notas, né? Eu teria que abrir novamente. Veja que eu estou abrindo novamente a janela do bloco de notas aqui no meu menu iniciar. Agora sim, né? Vamos lá. Retornando aqui ao editor de códigos, eu executarei o meu robô novamente, confirmarei a mensagem de início e alternarei para o bloco de notas. Vamos aguardar então. Vamos ver o que o robô fará aqui. Veja que ele já está digitando, né? Como eu pedi, como eu solicitei, ele está digitando tudo em letras maiúsculas, porque o subparâmetro da tecla Caps Lock está ativado. Vamos ver aqui. Não deu certo, tá? Não funcionou. Veja que ele digitou o número 2 ao invés do caractere arroba, né? Veja aqui, ó, onde eu estou com o mouse, né? Ele digitou o número 2, tá? Então não funcionou. Então essa tecla de código 50 não equivale ao caractere arroba, né? Então isso significa que talvez eu tenha que usar um outro comando ainda para fazer isso, para conseguir o resultado que eu quero, que é a digitação do caractere arroba. Então acho que eu deveria utilizar um outro comando, tá? Que é também um comando de digitação, um comando de simulação de digitação, que faz um robô simular digitação, semelhante a esse comando keyDigitEnter, mas é um outro. Eu alternarei para o manual da linguagem e pesquisarei aqui melhor. Olha, vamos ver aqui, veremos. Olha, eu tenho um comando aqui, eu tenho um outro comando, que é o comando keyDigit. Eu acho que é esse comando aqui, ó, né, onde estou com o mouse, veja. O comando keyDigit, eu acho que ele permite a digitação, né, do caractere arroba. Eu tenho até no exemplo aqui, ó. Só que esse comando, ele necessita que eu indique as coordenadas do mouse, veja, né, coordenadas x e y. Eu preciso indicar a posição aonde ele digitará. Então, no caso, eu tenho que considerar a posição do mouse, tá certo? Então, eu preciso indicar aqui onde o meu robô deverá clicar para iniciar o processo de digitação, tá certo? Né? Eu acho que é isso, tá? Então eu faria o seguinte, eu não sei, na verdade, se... eu preciso sim, eu preciso considerar isso. Então eu teria que fazer o seguinte agora aqui, ó. Eu teria que, na verdade, agora, vou apagar esse conteúdo aqui, eu teria que indicar essa posição aqui onde estou com o mouse aqui, ó, exatamente essa posição aqui, o robô clicará aqui, né, no editor, no meu bloco de notas, ele clicará nessa posição, e aí ele saberá que ele deverá digitar nessa posição. Ou talvez não funcione. Talvez não funcione, eu preciso pensar melhor. Deixe-me ver. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu estou um pouco confuso porque é meio complexo esse tipo de processamento, mas eu acho que dará certo, né? Eu pedirei para que o meu robô clique aqui, tá? Então, como que eu farei isso? Eu teria que saber quais são essas coordenadas aqui do mouse, né? Para isso, então, faremos assim, olha. Ao invés do comando keypress, eu utilizarei aquele comando lá, o keydigit, né? Veja que eu alterei aqui, expandirei minha área de código, veja que é o comando keydigit. O comando keydigit, ele precisa também de 3 parâmetros, ele precisa do conteúdo a ser digitado. No caso, é o caractere arroba. Quero que ele digite somente o caractere arroba. Agora, eu preciso das coordenadas x e y do mouse, né? Essas coordenadas eu posso obter através da ferramenta Captura Mouse, aqui em cima, ó, fica na barra de ferramentas do meu editor de códigos. Veja onde eu estou com o mouse aqui. Através dessa ferramenta eu consigo capturar as coordenadas x e y do ponteiro do mouse, tá certo? Então eu faria assim, indicarei para o robô aonde ele deve digitar. Eu farei a captura, né? Farei agora a captura das coordenadas do mouse, tá?
eu clicarei no botão capturar aqui e alternarei para o bloco de notas rapidamente. Vamos lá. Cliquei, confirmarei aqui, né? E agora veja que eu estou na janela do bloco de notas aqui, ó. Colocaria o meu mouse aqui, ele irá capturar a posição. Veja que ele capturou, olha, ele me deu uma mensagem aqui de que ele capturou a posição do mouse, ó, posição capturada, tá? Veja aqui em cima, na barra de ferramentas do meu editor, onde eu estou com o mouse, veja que ele capturou 373 para a coordenada X e o valor 198 para a coordenada Y. Essa é a posição onde eu coloquei o ponteiro do mouse, lá no bloco de notas, tá certo? Agora eu clicarei no botão que tem as setinhas vermelhas aqui, que é o botão inserir da ferramenta captura mouse. Clicarei no botão inserir e ele inserirá esses valores para mim aqui no código, tá? Vamos lá. Ó, veja que ele inseriu aqui ó, o valor 373 e 198, X e Y, tá certo? Agora basta que eu adapte esses parâmetros para o meu comando keydigit, aqui em cima, tá? Vamos lá. Eu deixarei como linha 2 de parâmetro o valor 373 e como linha 3 de parâmetro o valor 198. Então eu tenho coordenada X e eu tenho coordenada Y. Agora, o meu robô sabe que quando ele executar o comando keydigit, ele terá que clicar nesta posição primeiro, ou seja, ele colocará o cursor de digitação, o ponteiro do mouse lá, e depois ele poderá, eventualmente, depois ele poderá digitar o caractere arroba, tá? Eu não sei exatamente se isso dará certo, veremos, vamos ver. Pode ser que não dê certo, vamos testar, vamos fazer uma experiência novamente. Clicarei no botão executar, veja que eu cliquei novamente no botão executar, né? E alternarei aqui para o bloco de notas, rapidamente. Vamos aguardar então até que o robô digite. Vamos ver. Veja que ele já está digitando, né? Vamos ver se ele digita o caractere arroba na posição correta. Não funcionou, tá? Veja que ele digitou o caractere arroba aqui, ó, exatamente onde eu coloquei o ponteiro do mouse, né? Tá? Ele deveria digitar após a palavra Luiz aqui, né? Após o nome Luiz. E ele digitou aqui, ó. Né? Então, funcionou, mas não da maneira como deveria. Tá certo? Ele deveria digitar aqui, tá? Então, minha sugestão é a seguinte. O comando, vamos definir então, o comando definitivamente, a conclusão é a seguinte, a minha conclusão. O comando keydigit enter não é adequado para a digitação de qualquer texto que contenha caracteres especiais. Principalmente endereço de e-mail, tá? Então, se você quiser digitar endereço de e-mail, é melhor, acho que é muito mais fácil, então, de usar o comando keydigit, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, se eu eliminar o comando keydigit enter, eu conseguirei fazer o que eu quero, tá? É mais fácil fazer assim, veja, né? Olha, eu vou colocar o meu e-mail aqui, ó, meu endereço de e-mail aqui, tá? Então, mestrejeffersonluiz@gmail.com, tá certo? E utilizarei, ao invés do comando keydigit enter, eu utilizarei apenas o comando keydigit, tá? Veja que agora eu deixei apenas o bloco do comando keydigit. Dessa maneira aqui funciona, tá? É muito melhor fazer dessa forma. Veremos então. Eu testarei o programa mais uma vez, veja. Deixa eu ver se tem algum conteúdo lá. Tem algum conteúdo aqui no bloco de notas, né? Então vamos apagar. E executarei o robô mais uma vez. Com o comando keydigit, é possível digitar o endereço de e-mail, tá? Veremos então. Clicarei no botão executar, novamente. Confirmarei o início do programa e alternarei aqui para o bloco de notas. Vamos lá. Vamos aguardar então até que o robô digite o endereço de e-mail. Vamos ver. Veja que funcionou então, tá? Deu certo. Tá? Com o comando keydigit funciona. Tá? Ele digitou aqui, ó, e rapidamente, né? O meu endereço. Né? Não deu nem para ver, tá certo? Foi muito rápido. Então, mestrejeffersonluiz@gmail.com. Então, é isso, tá? Fica aqui, então, a minha recomendação para você aí, tá? O comando que... Então, volta lá, ó, eu apaguei aqui, né? Eu acho que eu apaguei. Eu acabei apagando, mas eu digito novamente, tá? O comando keydigit enter, né? Keydigit enter, que é esse comando aqui, ele não é adequado para a digitação de qualquer tipo de texto que contenha caracteres especiais, tá? Você poderia fazer uma mistura, uma combinação dos dois comandos da seguinte maneira, ó. Poderia fazer assim, o comando keydigit digitaria o endereço de e-mail no login, se fosse um login de acesso, né? Então, supondo que seja um login de acesso, o comando keydigit poderia digitar o e-mail, e o comando keydigit enter poderia digitar a senha, caso ela seja numérica caso ela seja alfanumérica ou numérica. Ou seja, se a senha contiver apenas números e letras, então será possível utilizar o comando keydigit enter. Caso contrário, você deverá utilizar somente o comando keydigit.
tá certo? Isso que eu tinha para falar na aula de hoje, ela foi um pouco mais extensa, porque eu acabei comentando um pouco mais, explicando um pouco mais sobre outros comandos, né? Todos eles comandos que simulam digitação, que fazem com que um robô consiga simular um usuário, né, digitando no computador, tá certo? Mas o foco da aula de hoje mesmo era o comando que digite enter. Esse era o tópico, o tema dessa aula, tá bom? Bom, por favor, assista os outros vídeos no canal da Inteligência Computacional e conheça mais sobre a linguagem AI Scripter, tá bom? Até a próxima aula, então.